Olá, boa tarde a todos e a todas. Obrigada a todos que estão aí acompanhando o nosso terceiro simpósio de pesquisas em administração de conflitos no espaço escolar. Esse é um primeiro evento da nossa segunda-feira de ciências sobre conflitos e diálogos na escola. Um evento que começamos ano passado, estamos aí numa segunda edição com financiamento da FAPERJ. E aí a gente tem esse primeiro evento de abertura, que é o simpósio. Resolvemos fazer um combinado do simpósio, que já está na sua terceira edição, junto com a feira, que está na sua segunda edição. Ao longo desse ano de outubro de 2021 até outubro do ano que vem, 2022, a gente vai ter alguns eventos, dentre eles esse simpósio, que é o primeiro, e depois teremos todas as etapas da Feira de Ciências, que é a inscrição, mesas de formação, oficina de letramento midiático e um outro simpósio de encerramento daqui a um ano. Então, desde já eu agradeço aos participantes dessa mesa, a Juliane Vaso, da Grande Dourados, do FGD, ao Teodoro Teles, da UF, e ao Yuri Mota, da Psicocult do INEAC, da UF. Uma mesa muito interessante, que tem diversos pesquisadores de diversas linhas de formação, que todos aqui estão reunidos aí para pensar pandemias e experiências de ensino e aprendizagem. Meu nome é Thalita Rocha, já falei, nem me apresentei direito. Eu sou doutora em antropologia pela UF e dou aula de sociologia numa escola do interior do estado do Rio, em Resende, Rio de Janeiro. Então, essas experiências de pandemia e ensino são muito comuns a mim também. Então, acho que a gente vai ter um espaço legal de diálogo. A gente vai seguir o link aqui e a ordem que foi divulgada no flyer, e teremos aí 20 minutos para cada participante fazer seus comentários, sua fala, e depois temos a abertura para debates. Juliane Basso, mais uma vez, obrigada, o espaço é seu. Obrigada, Thalita. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa e também todos e todas que estão nos assistindo agora ou que venham a nos assistir nessa gravação. Quero muito agradecer pelo convite para estar aqui nesse evento, conversando sobre esse assunto que eu venho estudando. Também queria, antes de começar minha fala propriamente dita, fazer duas observações. A primeira é prestar solidariedade, né, nesses espaços públicos virtuais que a gente tem, né, a todas as pessoas que estão diretamente enlutadas pela, pela Covid-19, que perderam pessoas queridas, né, seus entes queridos. E também queria mencionar que, ao longo da minha fala, eu vou utilizar, em grande parte, o gênero feminino, que é com o qual eu me identifico. Bom, o tema que eu gostaria de trazer para refletir, né, dentro desse grande assunto da pandemia e aprendizagem, é pensar essa volta à escola que está acontecendo agora. É uma volta que não é pós-pandemia, mas ela é com a Covid-19, né? E nesse contexto eu queria tensionar uma ideia que tem surgido na cena pública para tratar das questões educacionais e dos atrasos e os déficits que a gente certamente está enfrentando e vai enfrentar por um bom tempo, que é a ideia de geração perdida. Então, eu preparei aqui um texto e vou seguir na leitura e nos comentários dele para me ater ao tempo. Então, eu começo fazendo uma pergunta, né, que é: como se delimita o fim de uma pandemia? Uma articulista do The New York Times, a Gina Kolata, ela buscou auxílio de historiadoras para responder a essa pergunta em um texto que ela publicou em 2020. E, segundo essas pesquisadoras entrevistadas, uma crise sanitária global tradicionalmente registra dois tipos de término, não necessariamente simultâneos e convergentes. Um término é medicinal, quando se regride consideravelmente o volume de infectados e mortes. A outra conclusão tem natureza social, quando o que decresce é o temor da enfermidade. Então, nesse segundo tipo de fim,
se aprende a viver com uma doença conhecida, escapando preventivamente dela tanto quanto possível, ou simplesmente vive-se a despeito dela, negando-a de modo mais ou menos veemente. Como sublinham essas mesmas historiadoras entrevistadas, certo mesmo é que finais de pandemia se revelam processos compridos, confusos e difíceis. No caso do Brasil, a confusão e a dificuldade, junto com a negligência, têm marcado profundo e fatalmente toda a trajetória do novo coronavírus no país, encontrando algum respiro apenas com o avanço da vacinação neste 2021. Propagada por autoridades desde cima, né, nós sabemos, essa conduta decidiosa contabiliza 610 mil brasileiras e brasileiros mortos nesse momento em que eu faço essa fala. Decorrente disso, conforme os dados da campanha Em Luta, o país já soma mais de 200 mil crianças e adolescentes que perderam seus familiares para a doença. E é esse contingente de pessoas em vulnerabilidade, tanto material como emocional, que as escolas estão recebendo neste momento. Então, a retomada recente de atividades presenciais de ensino reflete a atmosfera de fim social da pandemia por aqui, diante de um relativo controle medicinal, ainda em observação por epidemiologistas. Eu venho acompanhando desde abril de 2020 os impactos da Covid-19 sobre a educação formal por intermédio do projeto Escola em Quarentena, um registro antropológico de memórias educacionais. Coordenada por mim em parceria com outras duas colegas investigadoras, essa iniciativa independente se desenrola em um grupo de aprendizagem coletiva alocado na rede social Facebook, o qual conta atualmente com 5 centenas de membros. O Escola em Quarentena se propôs a reunir em um espaço único e compartilhado relatos que não cessaram de emergir na internet desde o início pandêmico, assinados por docentes, estudantes e seus familiares, acerca de dilemas, adaptações e aspirações na tarefa de ensinar e aprender em um panorama que fugia completamente ao ordinário. Essa conjuntura incluiu, como grande fato, nós também sabemos, uma migração massiva, rápida e turbulenta ao ensino remoto de caráter emergencial. O Escola em Quarentena buscou, assim, se configurar como um mosaico e também como um observatório de percepções de agentes das comunidades escolares para conferir a elas uma espécie de perenidade, assim como impulsionar o conhecimento a partir de anseios, afetos e devires desses atores, diante da pandemia, como um evento divisor de águas neste século. Esse esforço abrange, inclusive, considerar problemáticas econômicas, políticas e sociais, e se utilizar uma plataforma como o Facebook para essa empreitada de acervo. Hoje, o Escola em Quarentena conta com 54 narrativas originais, que são relatos enviados exclusivamente ao grupo por suas membros sobre o cotidiano educacional na pandemia. Além disso, ele abriga 100 narrativas viralizadas, que abrangem conteúdos com esse mesmo perfil em alta circulação em redes virtuais e logo de interesse das participantes. Dentre outros desdobramentos, o Escola em Quarentena integra na atualidade a base de dados Coronarquivo, capitaneada pelo Centro de Humanidades Digitais da Universidade Estadual de Campinas, a fim de mapear e compreender a ascensão e as implicações dos arquivos virtualizados de memória da Covid-19 no Brasil e no mundo. Nas palavras de Ian Marino, um dos idealizadores dessa iniciativa, a preocupação do Coronarquivo reside em como contar uma história justa de uma catástrofe que é multifacetada, a um só tempo sanitária, geopolítica, econômica e sociológica. Esse propósito relembra ensinamentos de pensadores como Michael Pollock, de que toda e qualquer memória não é dada, mas sim elaborada por um intenso jogo social de forças capaz de projetar certas lembranças em detrimento de outras, com efeitos concretos sobre a realidade e o destino das pessoas. A contar de meados de outubro de 2020, cerca de 6 meses após o lançamento do Escola em Quarentena, registrou-se um calar paulatino de vozes no espaço do grupo, com um envio cada vez mais espaçado de narrativas originais. Esse silenciamento compassado recordou-me a observação da etnógrafa em educação Ariana Figueroa, de que o silêncio é agentivo nas rotinas da vida, inclusa as escolares. Ou seja, o silêncio fala da realidade, como também a molda.
Foi, portanto, nesse cenário de menos barulho, aos poucos aprofundado, já prenunciando um fim social à pandemia, mesmo sem o seu término medicinal, que se sobressaiu na cena pública a expressão geração perdida. Capturado pela coleta de narrativas viralizadas, esse termo se mostrava a serviço de designar crianças e adolescentes sob a ameaça de insucesso educacional definitivo devido à longa suspensão da escola em modo presencial pela crise da Covid-19. A expressão surgiu logo no título de um relatório da Organização das Nações Unidas que obteve destaque midiático no final de 2020, evitando uma geração perdida para a Covid, traduzido ao português. Rapidamente, essa ideia de geração perdida serviu de lastro ao Escolas Abertas, um movimento que passou a ocupar os noticiários na mesma época, encabeçado por mães da elite paulistana e reivindicavam o retorno imediato às aulas presenciais em redes pública e privada sob medidas de proteção sanitária. Seria possível respaldar algo nesse sentido se, desde o início da pandemia, as comunidades escolares tivessem ocupado o centro de uma estratégia integrada de saúde coletiva para o país. Mas, sabe-se, isso esteve longe de acontecer. De modo que, na esteira de uma minuciosa análise de Fernando Cássio, que é membro do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, conclui-se que o Escolas Abertas configura mais uma investida em prol de interesses neoliberais e negacionistas de classes dominantes brasileiras. O mesmo Fernando Cássio recupera o termo em foco aqui numa outra reflexão, que ele nomeia como geração perdida, ponto de interrogação. A culpa não é da pandemia. Nesse artigo, Cássio assinala a torção que reclames, como aquele encampado pelo Escolas Abertas, estavam a fazer com as considerações documentadas da Organização das Nações Unidas. Pontua ele, abro aspas, a relatora da ONU para o Direito à Educação, Combo Berry, defende a reabertura das escolas, mas no marco do fim de um Estado austericida que já matava pessoas antes da pandemia e criava gerações perdidas com escolas abertas. Fecho aspas. Com base no exercício de pesquisa que eu venho conduzindo no Escola em Quarentena, eu endosso a posição de Fernando Cássio sobre a necessidade de empregarmos a noção de geração perdida com enorme responsabilidade. Cássio nos alerta para o perigo de uso dessa expressão em favor de processos iníquos de financiarização da vida. Não fora desse contexto, eu quero chamar a atenção mais detida ao risco de utilização leviana desse termo no que diz respeito à sua repercussão sobre disposições existenciais em meio a crianças e jovens. Para isso, eu volto no tempo e relembro que se atribui à escritora estadunidense Gertrude Stein a criação da alcunha de geração perdida, com a qual ela denominou literatos dos anos 20 que experienciaram os horrores da Primeira Guerra Mundial e as mazelas do pós-conflito. Nessa conjuntura, não raro essa expressão surge conectada à perdição enquanto celebração plena de uma vida fugidia, tal como esboça o título Paris é uma Festa, estampado no livro póstumo de memórias do célebre Ernest Hemingway. Essa percepção não é de maneira alguma errônea, porém, como sublinham reflexões sobre o espírito dos escritos do período, perdição naquele momento também abarcava uma busca ansiosa de sentido para a vida e de alguma esperança ao profundo desalento humano depois do inacreditável bélico. O suicídio de Hemingway, em 1961, após ainda ter atuado como correspondente durante a Guerra Civil Espanhola, parece digno de ser mencionado, não enquanto diretamente causado, que seria simplista, mas como acontecimento envolto por tais dilemas existenciais. Esse conflito armado, a Guerra Civil Espanhola, é pano de fundo de outro clássico do autor norte-americano, Por Quem os Sinos Dobram, de 1940. O famoso título do romance toca em cheio a questão da existência perante circunstâncias limite. Essa expressão deriva de meditações do reverendo e poeta inglês John Donne, quando acamado à beira da morte. Escreveu Donne em 1624, portanto, bem antes do romance. Abro aspas para ele. Nenhum homem é uma ilha, todo homem é uma parte da terra. A morte de todo homem me diminui, porque sou parte na humanidade. Então, nunca pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Fecho aspas.
Se saltamos, por sua vez, a Segunda Guerra Mundial, encontramos em mesma linha as cirúrgicas ponderações de Albert Camus em seu O Mito de Sísifo. Abro aspas. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. Logo, eu quero argumentar que é com esse gênero de problemática que se lida, ainda que indiretamente, quando se lança a mão do termo geração perdida como possível qualificador a crianças e jovens sobreviventes à Covid-19. Sobre isso, eu conto uma história. Como fruto do projeto Escola em Quarentena, fui convidada a colaborar com uma entrevista às gravações de um documentário sobre educação à distância e o agravamento de desigualdades escolares na pandemia. O audiovisual era parte de um trabalho desenvolvido por estudantes de ensino médio no âmbito de uma escola do sudeste do país. Embora privada, essa entidade operava com um amplo programa de bolsas de estudos a jovens de baixa renda oriundos de instituições públicas de ensino. Em dada altura da conversa, feita via internet, eu mencionei à estudante que me entrevistava justamente a questão que eu abordo aqui, o quanto era irrefletido e injusto atribuir a crianças e adolescentes em idade escolar, na pandemia, a acepção de geração perdida, como se fosse uma fatalidade, diante da qual nada ou não muito havia a ser feito. Foi quando marejaram os olhos do tão jovem rosto de minha entrevistadora. Naquele momento, nossos papéis na cena de diálogo como que se inverteram, e fui eu quem a aguardou em silêncio. Ao restabelecer a fala, ela me disse algo como: me dói fundo essa coisa de geração perdida. Os Estados Unidos, país também com severas desigualdades socioeconômicas e que igualmente viveu a pandemia sob um governo de extrema-direita, teve suas aulas presenciais retomadas um pouco antes que o Brasil, e atualmente vê-se as voltas com crescentes índices de violência escolar, que historicamente já são altos. Criminologistas consultados acerca desse quadro advertem que há nele uma combinação perversa de pandemia, ausência de confiança institucional, divisão política tóxica e aumento da circulação de armas. A exemplo do que ocorreu no mandato de Donald Trump, no Brasil, desde que Jair Bolsonaro assumiu o poder executivo, a aquisição de armamento pela população civil alcançou índices recordes. Esse panorama acende um alerta vermelho, já que, conforme eu já analisei em outros lugares, tanto lá nos Estados Unidos como aqui, ataques armados fatais a escolas não são incomuns. Assim, pensar as chances de recrudescimento da violência infanto-juvenil contra si ou outrem, junto de questões existenciais, me parece imprescindível quando se volta às salas de aula em um Brasil sangrado pelo genocídio, pelo desemprego, pela fome, com mais armas em circulação e com um processo eleitoral truculento a caminho em 2022. O valor e o propósito da vida, a vida que vale a pena viver, ou por qual futuro vale a pena viver, são tautologismos inevitáveis em um processo de luto sério, exigente e desafiador com crianças e jovens, o qual, a meu ver, se começou e iniciou-se atropeladamente com pressões questionáveis ao retorno escolar. Ao refletir sobre a crise educacional no pós-Segunda Grande Guerra, a filósofa Hannah Arendt escreveu que a autoridade não deveria se confundir com totalitarismo ou terrorismo, mas sim contemplar, nas palavras dela, a responsabilidade pelo curso das coisas no mundo. Afirma Arendt que se os adultos refutam essa autoridade, se recusam a assumir a responsabilidade pelo mundo ao qual trouxeram as crianças. Falar de geração perdida como um rótulo, simplesmente, não como uma ameaça a ser evitada a todo custo, significa furtar-se a esse compromisso do qual Arendt nos fala. E dessa omissão, o que se pode tristemente alcançar é, em verdade, uma geração roubada. Esse termo, historicamente, tem se referido a milhares de crianças retiradas à força de povos originários entre 1910 e 1970 para contemplar projetos assimilacionistas do governo australiano, crime para o qual reparações formais vieram somente agora, em 2021. Deslocar o debate da iminência de uma geração perdida para o perigo de uma geração roubada amplia, portanto, a mirada das coisas em curso, em planos objetivo e subjetivo, material e existencial. Enquanto em geração perdida o sujeito da ação está oculto,
Ao se dizer geração roubada, imediatamente é preciso questionar-se por quem. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliane. Demais. Já pensei altas coisas aqui, pensando na minha própria experiência de sala de aula, mas vamos deixar para depois do debate. Convido agora a tomar a palavra o Yuri Mota, do Psicocult da Yuri. Agradeço mais uma vez por você ter aceito o convite e é com você. Bom, Thalita, muito obrigado, né? Eu que agradeço o convite, parabenizo também a você e toda a organização do evento. Estão acompanhando as mesas pela manhã e sempre debates muito enriquecedores, né? Parabenizo também aqui a Juliane, né, pela a apresentação de agora, muito interessante. Ansioso aí para ouvir o Teodoro na próxima fala, mas vou começar me apresentando, né, e apresentar um pouco da proposta do que eu trouxe aqui para a gente poder discutir hoje, né? Meu nome é Yuri Mota, eu sou bacharel em Políticas Públicas pelo Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é um instituto da Universidade Federal Fluminense. Fiz mestrado na linha de Segurança Pública pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, também da UF, e atualmente eu estou fazendo doutorado pelo mesmo programa. Em paralelo, né, a essa formação, eu reingressei em 2020 na graduação em Ciências Sociais, na modalidade de licenciatura, também pela UF. Isso diz respeito a algumas questões voltadas para a pesquisa e o trabalho de campo, né, que mais para frente posso aprofundar aqui. Eu sou também pesquisador vinculado ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, da UF, no qual aqui a gente está sendo hospedado para poder realizar esse evento, e também ao Psicocult, que é um núcleo de pesquisa sobre psicoativos e cultura. O Psicocult é um subprojeto do INEAC, né, um grupo de pesquisa cadastrado enquanto subprojeto, que é coordenado pelo professor Frederico Policarpo, que é antropólogo e professor do Departamento de Segurança Pública da UF. Para poder contextualizar um pouco, né, as pesquisas que eu venho desenvolvendo e que eu desenvolvi no mestrado, eu defendi o mestrado em 2019 e eu fiz uma pesquisa em uma associação canábica na cidade do Rio de Janeiro, enfim, que é uma associação sem fins lucrativos que dá auxílio médico e jurídico para pessoas que buscam a maconha como ferramenta terapêutica. E por conta disso, eu acabei entrevistando algumas pessoas que cultivam maconha em casa para produzir artesanalmente o próprio medicamento. Então, foi por aí a minha pesquisa de mestrado, orientada pelo professor Frederico Policarpo, também no âmbito do Psicocult. E junto com o Psicocult, né, em paralelo e em parceria, eu também faço parte do LEPIC, que é o Laboratório Escolar de Pesquisa e Iniciação Científica. O LEPIC é coordenado pelo professor Marcos Veríssimo, né, que é professor, né, de Sociologia e Filosofia do Colégio Estadual Walter Orlandini, né, no município de São Gonçalo, que fica localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. E lá que o LEPIC é sediado, né? O LEPIC ele se constitui, né, um grupo de pesquisa escolar, digamos assim, mais com caráter e socialização acadêmicas, né? Então, são oferecidos aos integrantes do grupo bolsas de iniciação científica de agências de financiamento como FAPERJ, CNPq, e tudo isso no âmbito do ensino médio. A gente realiza, né, reuniões semanais para poder discutir as pesquisas dos orientandos, e o tratamento, né, nessas reuniões, ela acontece de forma totalmente horizontal, né? A gente, enfim, não trabalha em formato de aula ou coisa assim, enfim, uma reunião de pesquisa nos moldes que os pesquisadores do INEAC estão acostumados, né? E o objetivo é estimular com que os alunos desenvolvam suas próprias pesquisas, tenham seus próprios objetos de pesquisa e, principalmente, circulem no espaço universitário, né?
Então, a minha fala hoje, assim, o que eu preparei, ela é baseada em 2 parcerias específicas que envolvem o Psicocult, que é o primeiro grupo de pesquisa que eu apontei, né, aqui no qual eu faço parte, e a ULEPIC, né? Então, parcerias entre esses 2 grupos de pesquisa que resultam em 2 projetos diferentes. Né? O primeiro projeto ele diz respeito ao projeto de extensão Administração de Conflitos e Produção de Conhecimento, um diagnóstico sobre usos e abusos de drogas na escola, que é um projeto coordenado pelo professor Frederico Policarpo e é financiado por meio de bolsa de extensão pela PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da UF. E o segundo projeto é intitulado Conflito, Drogas e Violência, também coordenado pelo professor Frederico Policarpo, mas esse no âmbito do edital do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, que é o edital do PDPA, enfim, que está bem conhecido aqui na cidade de Niterói, porque trata-se, né, de um edital da Prefeitura de Niterói em parceria com a UF. Então, pensando, né, nesses projetos, ambos começaram, né, tiveram início durante a pandemia, e o que eu vou apresentar aqui são algumas reflexões, alguns resultados preliminares, justamente porque são projetos em andamento, né? Começaram agora durante a pandemia, um no ano de 2020, um no ano de 2021, e ambos projetos estão lidando com o ambiente escolar, né? Durante esse momento de pandemia, e se discutindo principalmente usos e abusos de drogas, né? E conflitos provenientes dessa prática, né? No caso, conflitos jurídicos e tudo mais. Bom, então, feita essa breve introdução, né? Eu vou falar um pouquinho de cada projeto e fico à disposição para a gente poder conversar mais sobre cada um, e aí ressalto que são projetos iniciais, em andamento, com reflexões em aberto, então contribuições, né, são sempre bem-vindas. O primeiro projeto, que é o projeto de extensão, né, Administração de Conflitos e Produção do Conhecimento, ele é realizado, né, no Colégio Estadual Walter Orlandini, em parceria com os pesquisadores do LEPIC, né, que são pesquisadores e estudantes do ensino médio, e, bom, são resultados preliminares, né, de um projeto que foi planejado para ter duração mínima de 1 ano. Né? Então, nós do Psicocult concorremos a esse projeto durante o ano de 2020 e a gente planejou ele para fazer durante o ano todo de 2020, né? Mas por conta da pandemia, ele foi readaptado para ter 4 meses. Então, a gente teve esses 4 meses em 2020, e aí o projeto foi renovado, né, no edital de ações renovadas da PROEX, e a gente está agora terminando, né, esse segundo ano de projeto. E o objetivo desse projeto é mapear, né, os conflitos e os conhecimentos sobre drogas na escola, para então a gente poder produzir uma cartilha juntamente com o LEPIC a partir dos conhecimentos que já circulam na escola, né? E aí a gente abre o leque para 2 questões, né? Obviamente, tentando, enfim, minimizar aqui um pouco essa gama de reflexões. Mas o primeiro que é um trabalho colaborativo, né? Então, é uma ponte entre a universidade e o LEPIC, e incluir os pesquisadores do LEPIC como produtores dessa ferramenta. Então, a gente não tem o objetivo de ir falar sobre drogas para as pessoas da escola, é muito pelo contrário, a gente quer ouvir o que essas pessoas, educadores, professores, supervisores, coordenadores, diretores, funcionários em geral, familiares dos alunos, têm a dizer, né, e quais são as preocupações dessas pessoas quando a gente está dizendo e falando sobre drogas na escola. Né? Então, um trabalho colaborativo. E o segundo, né, é que mesmo que seja um tabu falar sobre isso na escola, né, e a gente tem experiências com diversos outros programas, né, do governo e tudo mais, existe um conhecimento que circula sobre o tema, né, e as pessoas usam drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né, a escola é um ambiente onde esse conhecimento circula. Bom, e aí, por conta da pandemia, né, todas as nossas atividades, elas foram realizadas de forma online.
né? Então, a gente realizou leitura de textos sobre o tema das reuniões semanais, grupo focal com os responsáveis dos alunos, grupo focal com os educadores em geral da escola, incluindo professores, diretor, um grupo focal com os estudantes, mesa redonda com pesquisadores que são especialistas, né, e trabalham com o tema das drogas e escola há algum tempo, atividades de pesquisa sobre o tema, então os pesquisadores tiveram aí a oportunidade de escolherem, né, temáticas específicas voltadas para a droga, para poder fazer uma pesquisa mais aprofundada e apresentar ao grupo, e, né, almejando que isso seja incluído nessa cartilha, né, nesse produto final do projeto. A gente também tem o objetivo de elaborar no próximo ano podcasts, né? Então, os pesquisadores do LEPIC convidar pessoas, né, que fazem pesquisa sobre o tema para poder, enfim, realizar podcasts, que se encaixa aí em todo o trabalho que a gente vem discutindo aqui da Feira de Ciências, né? Bom, e a gente também realizou diversos grupos de trabalho, né, para a elaboração do conteúdo e divisão de tarefas. E aí, a gente tem algumas inquietações iniciais, né, que partem de perguntas explícitas, né, que geram reflexões que alimentam a pesquisa. Bom, então, pensando nisso, né, a gente colocou aí o que os diferentes atores da comunidade escolar conhecem sobre drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas, quais são as experiências individuais, familiares, ou em sala de aula que esses professores e alunos já passaram, perguntas que teriam a fazer sobre o tema, né, qual a origem da informação que a galera da escola recebe e que faz circular a respeito do tema, e qual é o tipo de preparo dos professores, né, para abordar esse tema cada vez mais presente na sala de aula. Né? Então, aí minha inserção na graduação, né, e na licenciatura em Ciências Sociais diz respeito justamente, né, a tentar compreender um pouco dessa formação. Bom, então, a gente realizou, né, diversos trabalhos de campo, estamos produzindo a cartilha, espero, né, no próximo encontro, no próximo simpósio, apresentar um pouco desses resultados. E aí eu vou separar aqui meus últimos minutinhos finais para poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem realizando junto, né, a esse edital do PDPA, que é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados, que é um edital, como eu disse, em parceria com a Prefeitura de Niterói, intitulado Conflito, Drogas e Violência. Né? Então, esse projeto ele foi escrito coletivamente pelo grupo do Psicocult, e aí eu sou bolsista de doutorado, trata-se, né, de um projeto similar a um projeto de extensão, né, digamos assim, porque não é um projeto de pesquisa só, né? É um projeto que tem o objetivo de captar os conhecimentos da universidade para poder, de certa forma, aplicar em políticas públicas do município. Então, a nossa proposta, né, foi que a gente pudesse fortalecer, né, políticas públicas que tenham como público-alvo jovens envolvidos em conflitos decorrentes do consumo e do tráfico de drogas. Então, pessoas que têm aí conflitos com a lei por conta, né, do envolvimento com drogas, e por conta disso, né, estão cumprindo medida socioeducativa em meio aberto. Então, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. E aí, por conta disso, por conta de estarem cumprindo medida socioeducativa, esses adolescentes, né, estão em contato com instituições jurídicas, de assistência social e de educação. Então, o projeto ele teve início no ano de 2021, está em fase inicial, visto que o projeto tem duração de 3 anos, né, a gente tem aí, nesse final do primeiro ano, né, a possibilidade de apresentar um diagnóstico para então partir para as fases de implementação e avaliação do nosso projeto. A gente teve como ponto de partida o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social,
O CREAS ele realiza o acompanhamento do cumprimento de medida, então estabelece interlocução com as escolas, visto que o adolescente ele precisa estar matriculado em uma escola, né? Com os equipamentos de saúde, como o CAPS, por exemplo, e também com as instâncias jurídicas, né? Que por sua vez determinam quais são as medidas. Então, pensando nesse tripé, né? Que é o CREAS, que é a assistência social, as escolas e o judiciário, o objetivo do projeto é tentar instaurar um programa. Né? A gente pensou assim, como a ideia é uma política pública, né? A gente tentou, inclusive, utilizar as categorias analíticas da própria política pública, do campo de política pública, né? Que é instaurar um programa de administração de conflitos, que a gente está chamando de PACOM. E aí, esse PACOM, né, ele é composto por 3 subprogramas, que são interligados e simultâneos, que é o Núcleo de Criação de Redes Institucionais, que é o NUCRIA, tem o objetivo da gente promover, né, uma maior comunicação entre esses 3 órgãos, o CREAS, as escolas e o judiciário, os laboratórios escolares de pesquisa, então está aqui, né, a nossa parceria com o LEPIC, porque a gente tomou como modelo bem sucedido, né, o LEPIC para poder escrever esse projeto. Então, tentar reproduzir laboratórios escolares de pesquisa em algumas escolas de Niterói. E, por fim, a cartilha virtual de administração de conflitos sobre drogas, que é uma cartilha destinada tanto aos funcionários da educação, da saúde, da assistência social, do judiciário, quanto às pessoas que enfrentam problemas com a lei e precisam, né, lidar com todo esse, enfim, essa circulação por entre as instituições. A gente começou fazendo essas entrevistas com CREAS, né, estabelecendo diálogo por conta da pandemia via Google Meet, né, mas a gente já fez algumas incursões de campo presencial, tanto no CREAS quanto nas escolas, e esse PACOM, né, a forma como a gente está se inserindo na rede. Então, a gente vem destacando aí os conflitos que envolvem, né, o fluxo de documentos, os usuários das redes de assistência social e também de medida socioeducativa, né, a circulação desses adolescentes e de funcionários por entre essa rede. Bom, e pensando nisso, né, a minha ideia aqui era justamente trazer de maneira bem ampla, né, sem tentar aprofundar muito as reflexões, visto que a gente está bem no início, né, mas pensar um pouco, né, no funcionamento desses projetos que tem, né, a escola como objeto de estudo central, né, e como isso está acontecendo agora durante a pandemia. Né? Então, a ideia mesmo é tentar compreender, né, como se tratam os conflitos com relação a drogas e a medida socioeducativa na assistência social, no jurídico, nas escolas, né, e impossível não lidar com tudo isso agora, pensando no momento que a gente está vivendo. Então, eu vou concluir minha fala por aqui e fico à disposição para a gente poder debater, dialogar, enfim, responder perguntas sobre os projetos. Muito obrigado pela atenção de todos. A você. E para compor aí nossa última fala aí da mesa, o Teodoro Teles, da UF também. Teodoro, fique à vontade. Thalita, eu agradeço muito pela apresentação. Eu quero dizer que é um prazer finalmente conhecê-la, ou quase conhecê-la. Quero começar cumprimentando os colegas que estão aqui na mesa, que estão assistindo, os colegas do Leme, que estão sempre ajudando nas transmissões. Mas queria, sobretudo, começar agradecendo muito ao Boris Maia, que me convidou para estar aqui e que tem tanto me ensinado, embora eu o conheça há um curtíssimo período de tempo. Então, agradeço ao Boris pelo convite e por tudo que tem me ensinado.
Eu quero dizer que, por um outro lado, né, embora realmente esteja sendo apresentado a muitos de vocês, eu quero dizer que sinto-me em casa. Não somente por colher os benefícios de estar em diálogo com pessoas que se ocupam da educação, né? Inclusive, digo de antemão que não me sinto merecedor da honra de dividir uma mesa com pessoas tão bacanas e que desenvolvem trabalhos tão legais, mas, pelo contrário, sinto-me honrado por isso, né? Mas também pelos benefícios de estar em diálogo sempre com pessoas das ciências sociais, né? E por estar participando desse evento, que é muito importante para mim e que pude acompanhar desde o ano de 2018. A Thalita me apresentou, meu nome é Teodoro Teles, eu sou estudante do curso de graduação em Antropologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Naquela altura do primeiro simpósio de administração de conflitos no espaço escolar, eu estava no terceiro período da minha graduação, quando a Paloma Monteiro, que havia trabalhado na comissão de monitoria da jornada do PPGA, da qual eu participei no semestre anterior, me convidou para ser monitor aqui também. Dessa primeira edição do evento, dentre as excelentes palestras que foram apresentadas, 2 acontecimentos me marcaram, e dos quais sinto que não posso prescindir. O primeiro deles é que durante uma das mesas... bom, vocês podem imaginar, né? Terceiro período de antropologia, o que a gente está estudando? É descrição densa, olhar, ver, refletir, o olhar antropológico, o olhar do antropólogo, etc, etc e tal. E uma das mesas estava realmente muito interessante, de modo que o evento se realizava num tablado e a cadeira de uma das participantes, o pezinho da cadeira, ameaçou por um instante cair do tablado. O pezinho tinha 2 centímetros, 1,5 centímetro, deslocou-se para fora do tablado e a cadeira ficou suspensa. E aí o professor Fábio Reis Mota imediatamente se levantou e falou: olha, você vai cair aí. E, de fato, parece que era isso mesmo que ia acontecer. Ela agradeceu, falou: olha, é verdade, ajeitou a cadeira e continuaram a discussão, foi muito bacana, mas aquilo para mim foi a materialização em ato do que eu via sobre a necessidade de um olhar atento das antropólogas e dos antropólogos. Então, isso é a primeira contribuição que o evento deu para mim. O segundo diz respeito à palestra que a nossa professora Simone Guedes ministrou na abertura do evento, e que me marcou a partir, sobretudo, dos seguintes temas que ela colocou. 1. Como é recente que se façam teses e dissertações na área da educação nas ciências sociais. O tema da educação tradicionalmente foi negligenciado pelos cientistas sociais dentro da hierarquia dos temas e dos objetos, como lembrou a professora do que coloca Pierre Bourdieu. Mas que, como hoje já temos biografias suficientes, inclusive, para montar um curso inteiro que ainda sobra. Como por vezes parecia que se considerava que os fenômenos educacionais não fossem fenômenos sociais. E, nesse sentido, nós temos tudo a ver, inclusive, nas possibilidades de contribuir para as políticas públicas, onde, para mim, faz sentido uma pesquisa que vise propor, intervir. 3. A escola é muito intimidadora para a classe trabalhadora. Os pais de estudantes, com frequência, não vão à escola, pois sentem-se intimidados. E isso tem de ser trabalhado de uma forma diferente. 4. Todos dizem que a educação é importante, mas pouco ou nada se envolvem na educação formal. Então, a gente tem que começar a realmente dar atenção à educação. E, para isso, precisamos de bons trabalhos de pesquisa. Ou seja, eu, arbitrariamente, tomei a fala da notável professora como um estímulo para seguir por esse caminho. Eu queria dizer que vocês vão ver que, na minha fala, eu vou trazer a parte da minha trajetória no curso de antropologia na UF. O meu objetivo aqui não é efetivamente ser saudosista, mas é porque eu sei
que esse evento é acompanhado por muitos estudantes do ensino médio, isso é uma das coisas que me encanta no evento. E sendo assim, né, sabendo também que esse contexto da pandemia, ele mesmo nos desmotiva com relação a nossas pesquisas, a nossa atuação acadêmica, etc., né? Ele pode nos desmotivar muitas vezes, então eu vou trazer uma parte da minha trajetória na esperança de contar uma história que para mim foi muito feliz e que talvez possa animar os nossos colegas do ensino médio que porventura venham a nos assistir. A própria Simone Guedes falou depois, no evento dos 25 anos do PPGA, algo como: brasileiro ama a história de superação. E se esse é o caso, eu mesmo também vou contar a minha. O que me chamou a atenção para a premência do tratamento da atenção, enfim, da importância do tema da violência no ambiente escolar e da violência contra a população LGBTI+, no ambiente escolar, vem justamente da minha própria trajetória na escola, que me ofereceu experiências que não me deixaram esquecer de que as pessoas passam por isso. As pessoas passam pela discriminação quando mostram quem são, quando descobrem quem são, quando fazem todos aqueles processos que nós, das ciências humanas, nos comprazemos tanto em relatar e sobre os quais também teorizamos. Quais sejam: quando as pessoas negociam suas identidades, quando realizam determinadas performances, quando operam certas gramáticas políticas, quando mobilizam categorias, quando dão testemunho de suas experiências que podem, a elas e a eles, conferir autoridade para tratar de determinados temas. Enfim, no processo mesmo de sociabilidade escolar, a violência já está introjetada. Ela já está lá. E isso pode não soar surpreendente para os cientistas sociais se o próprio Pierre Bourdieu chamou atenção para o fato de que, dentro da escola, acontecem, são reproduzidas as relações sociais do meio. Mas, se for patente que a escola reproduz essas relações, que sentido faz reivindicar a realização de pesquisas direcionadas para grupos específicos, por exemplo, a comunidade LGBTI+. Ora, embora não seja novidade, também não é evidente ou por vezes é ignorado o fato de que, para alguns grupos, as discriminações e a violência no ambiente escolar produzem efeitos particularmente decisivos para sua permanência na escola e, por conseguinte, em sua escolarização formal. Em alguns casos, isso acontece propriamente pelo fato de que essa violência é diretamente mobilizada e reproduzida contra esses grupos, donde faz sentido se falar, por exemplo, da transfobia ou da lesbofobia na escola, de seus contornos, suas particularidades e de como é possível contrastar essa realidade com as práticas institucionais, ou, se me permitem, também com as práticas que visem a administração de conflitos. Lembro-me que quando estava estudando para o vestibular, para o Enem, tornara-se pública uma pesquisa do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de Minas Gerais, que apontava que em Belo Horizonte, cidade em que eu vivia, 91% das travestis não haviam concluído o ensino médio, em geral pela violência, que é diuturnamente direcionada a essa população nas escolas. Fiz vestibular, ingressei na universidade e foi justamente nela em que pude fazer uma interlocução entre o que eu observara, vivenciara, meus ideais e as temáticas sobre as quais queria estudar. E isso certamente passava pela educação. Bom, na Universidade Federal Fluminense, comecei a pesquisar sobre o tema informalmente, ainda no ano de 2017, em meu primeiro período do curso. E para lhes dar um exemplo, a Paloma Monteiro ministrou para minha turma o curso de tutoria em antropologia, no qual aprendemos a fazer pesquisas no currículo Lattes, por tema e não somente por nome, a acessar o portal de periódicos da CAPES e outras plataformas. Foi nessas plataformas que, como disse, ainda muito humildemente, no laboratório de informática do IXIF, ia acessando pesquisas a esse respeito. Então essa é a situação geral que chamou minha atenção e que fez com que eu quisesse prosseguir por esse caminho. Fui me matriculando nas disciplinas que me davam possibilidade de tratar dessas temáticas, e foi quando observei uma questão que muito rapidamente vou resumir. Inclusive, por isso, desde já peço desculpas
porque vou falar disso de uma forma muito mais simples do que o tema de fato exige. Bom, em poucas palavras, de modo geral, a grande maioria das disciplinas que tratavam de gênero não tratavam da comunidade LGBTI+, de forma extensa. As disciplinas que tratavam da comunidade LGBTI+, não tratavam de educação. E as que tratavam de educação, de um modo geral, não tratavam da comunidade LGBTI+. Isso para lhes dizer que é um campo importante, sobre o qual venho insistindo no seguinte: a construção do conhecimento sobre a comunidade LGBT e suas experiências nas escolas é tão incipiente quanto potente. Fiz a disciplina de métodos em antropologia no segundo semestre de 2018, também com o professor Fábio, que eu já citei, e naquela época entreguei como relatório final, como trabalho final, um projeto de pesquisa ainda muito influenciado por aquelas abordagens acerca da comunidade LGBTI+, que cercavam o recorte que eu havia visto nas disciplinas das quais falei. Então vocês podem imaginar que havia um foco muito grande, por exemplo, na questão do estudo dos gêneros, foco esse do qual fui me distanciando, enquanto ia fazendo minhas próprias, ainda que humildes, reflexões e pensamentos sobre o tema, e sobre o que eu considerava importante para essa pesquisa. No ano de 2015, foi criado o Prepara-NEM, no Rio de Janeiro, um cursinho pré-vestibular gratuito para travestis, transexuais e transgêneros, e que é coordenado por Indianari Siqueira. Entretanto, essa experiência não se restringiu ao Rio de Janeiro. Em 2016, foi fundado o Prepara-NEM Niterói, coordenado por Bruna Benevides, onde fui fazer a pesquisa. Esse cursinho também acolhe outras pessoas da comunidade LGBTI+, ou mesmo pessoas não LGBT, que busquem ingressar no ensino superior ou concluir o ensino fundamental e médio a partir de estudos direcionados para cada objetivo. O Prepara-NEM Niterói funciona dentro de uma OSC, intitulada Grupo Diversidade Niterói, no centro da cidade. Alguns de seus estudantes recebem bolsas de estudo para locomoção, e lá dentro sempre são disponibilizados lanches para garantir que as e os estudantes possam lá permanecer o tempo que lhes for necessário para estudar. Além disso, ainda no início do ano, a Bruna Benevides, que já me conhecia por ocasião de um congresso que eu organizava na UF, me chamou no canto da sala e disse: Theo, escute, apesar de todos serem muito politizados e muito amigos, ninguém se candidatou para dar aulas voluntariamente de sociologia aqui neste ano. Sei que você é da antropologia, mas não poderia assumir, ainda que temporariamente, esta função? Isto é, Bruna me convidava para participar implicadamente do processo que eu começava a estudar, e eu aceitei. Bom, eu observei alguns aspectos do cursinho que vou compartilhar para lhes dar um gostinho de etnografia, que é o que certamente nos move na antropologia. Me debrucei longamente sobre a questão que já havia sendo apontada pela Indianari Siqueira, que é a questão de como a circulação de pessoas trans, a circulação de pessoas LGBTI+, pela cidade, representa um ato notável de manifestação, de presença, de ocupação de espaços. A isso tenho chamado de acostumar o olhar das pessoas, e que gera o que, por sua vez, tenho chamado de um diálogo com cidadão para além da sala de aula, ou de uma sala de aula que se expande à rua. E a um cada vez maior número de lugares. Isto é, e aí, quando fui dar uma de Kula ou de Doc, para usar nossas imagens da antropologia, acompanhei alguns estudantes do cursinho para além de seu espaço físico e pude perceber que era isso mesmo, a Indianari tinha razão. É um vendedor da banca de jornal que admira o fato que todo dia, quase sem exceção, aquela estudante ou aquele estudante passa na frente de sua banca com mochila, com apostilas, com cadernos, canetas, para ir ao cursinho. No caminho, por que não, para na banca, compra um chiclete, um doce, uma revista, tira um xerox, dentre outras coisas. E aí conversa, dá bom dia, boa tarde e coisa e tal. Ver estudantes LGBTI+, estudantes trans, na barca, por exemplo, voltando de seu trabalho com uma apostila, um livro, estudando na barca porque estava trabalhando o dia inteiro e não deu tempo de estudar durante o trabalho. Ver esse estudante já saindo de seu segundo turno, que é quando acaba o cursinho, pegando o ônibus à noite, enfim, ver isso acontecer é
e, de certa forma, até participar disso, é relevante para um motorista de ônibus, para um trocador, um comerciante, um ambulante, um flanelinha, um faxineiro, enfim, para um sem número de pessoas que vemos diariamente fazendo funcionar as nossas cidades. Esse processo de acesso ao direito à cidade, ao direito de ir e vir, enfim, a locomoção mais básica para trabalhar ou estudar, como sabemos, muito frequentemente se vê repleta de conflitos que também merecem a nossa atenção e que, inclusive, eu sei que esse Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos tem lançado olhares direcionados à população LGBTI+, na cidade de Niterói, pelo que eu cumprimento os colegas. Bom, então, para ilustrar a pesquisa, dentre muitas outras, essa foi uma das questões que mobilizou o meu olhar etnográfico. Mas vejam que isso mudou com o advento da pandemia. Eu não vou arriscar entrar em outras questões, porque certamente ultrapassaria o tempo que temos disponível. Mas agora, para falar da sala de aula em si, quando entrei no campo, acreditava em contraste a um ambiente escolar por vezes inseguro, a comunidade LGBTI+, no Prepara-NEM, eu deveria encontrar um ambiente seguro, isto é, um ambiente no qual as e os estudantes sentir-se-iam seguras e seguros. Essa foi a hipótese inicial que já estava presente nas minhas confabulações desde o ano de 2017. No projeto de pesquisa desde o ano de 2018, e com a qual eu encontrei correspondência quando fui ler Bell Hooks. Justamente porque ela faz uma relação muito bacana com uma proposta que também é a proposta do Paulo Freire, pelo menos em minha leitura, que é de tomar a postura crítica como uma ética de agir e de estar no mundo. Justamente para que você possa acolher os comentários, acolher as críticas, fazer uma autocrítica. Mas a sala de aula segura foi uma noção que se modificou enquanto eu estava no campo. Por um lado, mais evidente, se eu estou no curso de antropologia, ela é uma noção relacional, é uma noção relativa. A pesquisa de campo começou com minha participação em eventos pontuais e específicos, ainda em 2018. Mas a vivência do campo, essa sim, teve início em 2019, quando procurei a coordenadora do Prepara-NEM Niterói, a Bruna, para lhe falar do meu interesse da pesquisa. Naquela altura, eu acreditava que iria etnografar as práticas que davam forma a uma sala de aula segura para LGBTIs. Mas essa noção foi sendo modificada dentro do campo. Ela foi, sobretudo, modificada quando uma estudante muito querida, que, vejam bem, é uma mulher cisgênero e heterossexual, ou seja, ela não é membro da comunidade LGBTI+, enfim, ela foi estudar no Prepara-NEM e, a certa altura, disse, abro aspas, olha, eu também me sinto segura aqui. O Prepara-NEM é um lugar seguro para mim, fecho aspas. Inclusive, eu combinei com ela de que ela vai assinar o TCLE no mês que vem, então eu, lamentavelmente, não vou poder citar o nome dela ainda, mas espero em breve citá-la. E aquele comentário que ela fez, pelo qual sou muito grato, me deu muito trabalho, na realidade, e complexificou minha pesquisa, que doravante não seria mais sobre uma sala de aula segura para LGBTI+. Essa pesquisa, que foi financiada pela própria UF, pelo edital PIBnova de 2019 a 2021, e uma das coisas que eu havia escrito no projeto é que, provavelmente, essa metodologia da construção de uma sala de aula segura para LGBTIs deveria ser estudada, e se o diagnóstico da pesquisa nesse sentido corroborasse a hipótese do projeto, essas metodologias poderiam ser sistematizadas, inclusive levadas à escola, a outros cursinhos, etc. e tal. Mas agora isso havia mudado em parte, pois eu estava diante de um depoimento in loco, ao vivo, e que surgira não em uma entrevista, mas em uma conversa cotidiana entre os estudantes, que porventura resolveram falar disso. E esse depoimento chamava minha atenção para o fato de que agora estamos falando de uma sala de aula com foco na população LGBTI+, mas que apresenta êxitos em alcançar outras pessoas. E eu estou, inclusive, trabalhando num artigo sobre isso. Bom, ao final do ano de 2020, eu havia organizado um relatório que apontava 13 aspectos constitutivos do espaço físico do cursinho, associados a 23 práticas pedagógicas que trabalham no sentido da criação disso que estou chamando de sala de aula segura. Ora, para não fazer uma fala muito abstrata, vou dizer que uma dessas práticas tem um caráter assustadoramente inovador. E por que assustadoramente inovador?
Porque pode nos parecer muito natural simplesmente acreditar no que as pessoas falam de si e respeitar isso, né? Por outro lado, deve também nos ser perceptível que isso não se verifica no dia a dia, quando estamos falando do respeito ao nome, à identidade de gênero, por exemplo, de uma mulher trans. Então eu fui obrigado a perceber que respeitar um nome, um gênero, constitui-se uma prática com um certo grau de inovação. E posso, inclusive, me perguntar se isso não se constituiria em uma prática pedagógica, no sentido de que essa prática envolve um processo de ensino-aprendizagem. Um processo ainda de reflexão crítica, de estudo, um processo que é negociado dentro da sociabilidade mesma daquele local, mas sob uma perspectiva histórica, se lembrarmos que as travestis vêm insistindo nisso, isto é, vêm lutando, reivindicando, escrevendo e teorizando a esse respeito há muitos anos. Para complexificar um pouco mais, à medida mesmo que entramos em outra prática, diríamos que, por outro lado, uma vez que ninguém nasce sabendo, e a escola está aí para isso, ela é um ambiente no qual a gente vai para construir conhecimento, para aprender, para estudar, então, se falamos de escola, temos de ter em mente que o conhecimento interacional é construído. E se uma pessoa não nasce sabendo, como é que eu vou saber, por exemplo, quais são as questões importantes para a comunidade LGBTI+, ou para aquelas e aqueles estudantes? Ora, eu não sei. Então, o que faço? Eu pergunto. Isso, que pode agora parecer óbvio, não é. E não é porque muitas vezes o ambiente escolar já é tão perpassado por violências, por tantos conflitos, tantos problemas, que uma simples pergunta como, por exemplo, oi, você é ele ou é ela? Pode ser perigosa em certos espaços para quem a recebe. Ela pode ser até violenta, porque para muitos estudantes, e agora digo não somente as e os trans, ela até já foi feita com um forte apelo misógino e com o objetivo de criar situações vexatórias, como relatam muitos dos estudantes com quem tive contato. Cito: você é menino ou menina? E aqui vocês notem o apelo misógino na forma. Ah, mas você é homem ou não é? Ah, mas você é homem ou mulher? Então, como proceder se o caminho do diálogo em si já parece nos exigir um conhecimento a priori? Então, retoma a questão inicial da pesquisa. Você precisa trabalhar para construir um local seguro, para que aí as pessoas que com boas intenções criaram conflitos, ou para que as perguntas que com boas intenções criaram conflitos, ou mesmo as perguntas com más intenções, possam ser tratadas. Isso passa, apontou a pesquisa, por uma série de coisas, por garantir o direito de fala aos estudantes, ou por outra vez, como a Bell Hooks colocou, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade. Eu estou fazendo uma citação indireta, porque, na verdade, eu estou deliberadamente alterando o contexto do qual a Bell Hooks enuncia essa ideia. Está presente no capítulo Essencialismo e Experiência. Mas que quando você já inicia um curso, uma aula, um período, um semestre, enfim, quando você já começa um semestre assumindo publicamente um compromisso ético e político com uma determinada sala de aula e explicitando por quê, abro aspas, olha, meu objetivo aqui é que vocês possam ser quem são e que possam estudar com a segurança necessária a isso e que possam construir um ambiente de respeito entre nós, né? Fecho aspas. Então, as e os estudantes relatavam que não se sentiam pressionados para se afirmarem, como na escola tradicional, pois que professoras e professores e coordenação estabeleciam desde os primeiros momentos suas posturas favoráveis à garantia de ambientes sempre problematizados e do trabalho necessário para superar opressões. Espero que não pareça que digo assim que não ocorrem discussões, denúncias, conflitos que são constitutivos do espaço. Mas digo que a sala de aula não estimulava o uso do essencialismo ou das políticas de identidade para enfrentar a violência que ameaça a permanência dos grupos minoritários, corroborando a teoria Hooksiana. Eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento da exposição. Bom, a exposição das demais práticas demandaria um tempo do qual não dispomos. Portanto, me aproximo agora da provocação que nos coloca o título dessa mesa. Logo no início do ano de 2020, como vocês sabem bem, meus temores de que fosse necessário para nossa segurança não retomar as atividades presenciais se confirmaram.
E isso não só excluiu a possibilidade de parte do trabalho de campo que eu previ realizar em um outro cursinho similar a este, também me deu severa preocupação de que minha pesquisa não mais seria sobre as práticas pedagógicas que conformam uma sala de aula segura, mas sobre como docentes e estudantes iriam se virar para aprender online. Coube, então, reconhecer que os espaços interacionais mudaram dos físicos para os virtuais, mas também reconhecer que estaríamos lidando com estudantes que, em suas casas, poderiam sentir-se impossibilitados de falar sobre determinados temas que se relacionassem com o agenciamento dos processos traumáticos, violentos, discriminatórios pelos quais passaram na escola. Isso é um outro foco da minha pesquisa, que é justamente o agenciamento dos processos traumáticos no ambiente escolar, sobre o qual eu não me arrisco falar aqui, sob pena de estourar muito tempo. Isso é, cabia-nos reconhecer que as discussões em sala de aula poderiam ser gravemente prejudicadas e que deveríamos nós vigiar nossas próprias posturas para não expor as e os estudantes a uma situação familiar que desconhecíamos. Isso, por exemplo, no caso de estudantes LGBTIs que residissem com famílias que não os acolhessem. Algumas das práticas pedagógicas também tiveram de ser transpostas ao ambiente virtual. Presencialmente, as e os estudantes haviam dito que a coerência entre o que as e os professores falavam e faziam os estimulava a acreditar na educação, em suas possibilidades. Ou, justamente, a falta dessa coerência os fazia desconfiar desse modelo. Fora necessário agora agir dessa forma no meio online. Fora necessário, portanto, avaliar criticamente como se dava a interação com as e os estudantes nas redes sociais, no Google Classroom, nas reuniões. Fora necessário dosar as cobranças com um bom senso em relação à situação problemática causada pela pandemia e pelo isolamento social. Nesse sentido, a pesquisa mostrou que um maior sucesso tiveram as e os professores que lançaram mão de momentos nas aulas para conversas paralelas, que utilizassem, por exemplo, os conteúdos escolares para discutir questões relacionadas à saúde mental, ao isolamento, ao confinamento com as famílias, e que criaram momentos de compartilhamento de experiências que pudessem ressaltar que essas e esses estudantes e docentes estavam diante de um objetivo comum, a saber, aquele mesmo objetivo de ensino e aprendizagem da escola, mas com especial compromisso com a integridade, com a saúde mental, com a prevenção ao suicídio, com o direito à identidade e o apoio mútuo. Ressaltaram as e os estudantes, essas práticas contribuíram para minorar, ainda que não para solucionar, os efeitos nocivos do isolamento social e da pandemia. Essa perspectiva, por sua vez, corrobora a hipótese de Paulo Freire, em Pedagogia do Compromisso, para a questão da coerência em sala de aula, em querer agir e ensinar com afeto e respeito, e efetivamente considerar essas questões como uma matriz dialética de si, mas também dos grupos nos quais se atua. Isso tudo, porém, ganha ainda mais valor à medida que lançamos esforços em produzir um movimento vigilante em relação ao cultivo da ética, em suas vastas implicações. Isso não somente é fator indispensável para que as e os estudantes sintam-se seguros e mesmo, em sua maioria, queiram participar das aulas, uma vez que a autoavaliação crítica das posturas e o cultivo de uma ética marca uma intenção de rompimento importante com as práticas violentas, mas também acontece à medida que elas e eles podem, assim, compartilhar exemplos de ações implicadas que, num processo que se propaga e que é contagiante, pois se relaciona com a criação de sentimentos prolíficos para si e sua comunidade, se desdobra em mais e mais ações ético-políticas. Bom, eu encerro a minha exposição. Agradeço muito a atenção de vocês e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo. Imagina, Teodoro, gostamos bastante da sua fala. Aliás, as 3 falas foram muito interessantes, porque elas acabaram se conectando muito. Essa mesa foi uma mesa que me fez pensar muito nas minhas práticas e
e nas minhas experiências afetivas dentro de sala de aula, e você tocou em vários pontos aqui que eu estava anotando. Então, desde Juliane, passando pela fala de Yuri, que também muito parecido com o que eu tenho trabalhado, e passando pela sua fala, você me fez pensar em algumas coisas, né? E aí a gente já tem algumas perguntas, mas antes disso eu vou falar algumas coisinhas, principalmente para pensar essa ligação, né? A Juliane tinha falado bastante sobre a geração perdida, essa é inclusive uma categoria que eu tinha escutado, que eu já escutei, inclusive, em sala de aula, de professores que se dizem, em sala dos professores, né? Não em sala de aula, na sala dos professores, de professores que se diziam até progressistas e que pensavam, enquanto reclamavam desse retorno repentino que aconteceu no Rio de Janeiro, também para definir os alunos que estão em defasagem de conteúdo, né? E eu acho que cabe muito pensar em como repensar essa categoria à luz de uma geração roubada e não de uma geração perdida, como a Juliane propôs, de também pensar o que é uma sala de aula segura, né? Como você estava dizendo. Acho que são coisas que nos levam a pensar principalmente que essa sala de aula e a escola, né, essa geração perdida, ela é assim categorizada porque principalmente foge de um modelo disciplinador que se pensa, né, um espaço escolar, não só à luz do Foucaultiano, né, mas a maneira como a nossa sensibilidade jurídica pensa também a disciplina e a hierarquia, e assim mesmo também a sala de aula, e aí se pensar uma sala de aula segura também leva a gente a questionar esses desafios, né? E esses limites de como fugir disso. E aí passamos aí por questões muito interessantes. O Yuri também falou bastante sobre questões que são tabus, que são bem tabus, como falar sobre drogas na escola, né? Isso é uma coisa que é frequentemente abordado, e assim como outros conflitos, né, são eles passados ao pano quente ou fingir que não se acontece para tentar silenciar esse conflito. E também passa bastante com o que a Juliane falou sobre o silêncio. Ele fala da realidade, mas também molda de alguma forma. Então, esse silêncio, às vezes, de não se tocar em assunto tabu, ele é justamente uma maneira de dizer porque, né, de dizer como tratar daquela temática. E aí eu gostei muito que você citou, o Teodoro citou aí a professora Simone Guedes, que ela marca todos nós, marca a mim também. Eu, quando comecei a dar aula em escola pública, fui toda feliz contava para a Simone, e a Simone falou, não, você foi justamente nesse seminário que você contou aí de 2018. Não, mas que bom que você está dando, você tem que dar aula e tem que continuar fazendo pesquisa, e falou justamente sobre o tema que já foi muito tempo negligenciado, e que eu não sei se foi no início agora da nossa mesa, ou se foi antes, na preparação, estávamos falando com a Juliane, que já é um tema que já hoje a gente já pode, né, ter bastante coisa escrita e bastante etnografia sobre o tema escolar, como você também abordou. Então, eu vou pedir a ajuda do Breno aí para colocar as perguntas. Nós temos algumas perguntas. Vamos começar a pergunta que Boris fez, uma pergunta para a Juliane. A partir desse projeto Escola em Quarentena, você tem alguma avaliação sobre o quanto este discurso de geração perdida ressoa nas escolas, especialmente entre professores e gestores? Eu já nem tinha visto direito, mas já falei que na minha escola eu já escutei sobre isso. Temos aí uma outra pergunta para a Juliane, também de Boris, falando, percebe alguma diferença sobre a aplicação desse discurso de geração perdida a crianças e jovens de camadas sociais diferentes? Muito interessante também. Anderson Santos Silva faz uma pergunta para Yuri. Quais têm sido os principais desafios percebidos por você nesse projeto ao tratar o assunto drogas na escola?
a resistência ou facilidade em falar sobre assuntos na escola, sobre o assunto na escola. É a pergunta de baixo, isso. Quais têm sido os desafios percebidos por você neste projeto em tratar o assunto drogas na escola, a resistência ou facilidade em falar sobre o assunto na escola? Temos ainda uma pergunta também do Boris para o Teodoro. Isso. Poderia aproveitar o espaço do debate para falar mais sobre as práticas de ensino que identificou no preparatório, na modalidade presencial, já que é um campo empírico pouco etnografado. Também é uma ótima pergunta, também gostaria de escutar um pouco. Acho que a gente poderia aí abrir para uma roda de respostas e depois, se a gente tiver mais alguma pergunta, alguma colocação, a gente fala mais um pouco mais. Juliane, a gente pode seguir a mesma ordem. Juliane. Obrigada, Thalita. Agradeço pelas perguntas. Foi muito bom ouvir os colegas. Acho que a gente tem vários pontos, como tu mesma disse, para conectar as nossas falas, né? E então, respondendo mais objetivamente as perguntas que o Boris me fez, infelizmente, né, por conta da pandemia, a gente está muito difícil acessar o chão da escola, né? Então, todo o meu esforço até o momento tem sido muito digital. Eu não diria nem que é uma etnografia, eu diria que tem um olhar etnográfico sobre o material, uma vez que eu sou antropóloga, né? Mas eu não acho que o Escola em Quarentena seja uma etnografia propriamente dita, mas ele é informado por essa perspectiva que é própria da minha área de formação, né? Mas eu acho que seria uma pesquisa que teria bastante rendimento. A Thalita mesmo já indicou que isso eu acho que esse termo ele aparece bem assim, né, na sala dos professores, nos corredores, surge um problema na escola e aí o gestor, a gestora, né, em geral, a maior parte são mulheres, por isso o feminino cai melhor, né, faz uma menção a esse termo, né, então eu acho que daria uma bela pesquisa, e uma pesquisa, inclusive, com poder de viés aplicado, porque de levar realmente discussões para a escola para desnaturalizar o uso desse termo, porque a gente só consegue entender os perigos que ele carrega quando a gente desnaturaliza, e não que isso vira um certo clichê. Tudo que acontece de ruim é explicado por esse termo, né? Então, eu acho que tem conteúdo aí, tanto para o olhar do investigador, para uma pesquisa, né, tradicional ali, para produzir reflexões, mas também de ordem aplicada mesmo, né? Como que exercícios de debate, oficinas, assim, que sejam informadas por essa ideia, né? Que possam trabalhar e desnaturalizar essa ideia, né? E se eu percebo, né, alguma diferença sobre a aplicação desse discurso de geração perdida a crianças e jovens de camadas diferentes. Acho que essa é uma perspectiva importante, né? E eu acho que tá aí uma boa contribuição para essa minha fala, assim, né? Para desdobramentos que ela vem a ter, talvez ser mais enfática nesse ponto. Eu acho que tem. Certamente, se você a ideia de geração perdida, entendida como um fato, né, um fato com o qual eu discordo, mas se ela é usada enquanto uma fatalidade, ou seja, algo que não se pode fazer, é uma atribuição muito mais àqueles jovens, crianças e jovens de camadas sociais mais desfavorecidas e vulneráveis, né? Seja economicamente, seja por outros marcadores sociais de diferença que são transformados em desigualdades, né, relativos a gênero, orientação sexual, deficiência e etc. Então, todos aqueles crianças e jovens que já tinham mais dificuldades em dar desenvoltura à sua trajetória escolar, né, pelo seu histórico, pelas condições das escolas que ocupam, enfim, né, uma conjuntura multifacetada com vários intervenientes que a gente conhece, que eu não vou me delongar aqui.
Porém, eu acho que também tem um perigo geral, assim, de se tratar dessa ideia e que isso contamine, não só seja perigoso para um destino fatal para pessoas que já eram desfavorecidas antes, mas também acho que pode sim contaminar de uma forma geral, assim, né? Pensando que, eu vou dar um exemplo de como eu acho que essa contaminação, vamos dizer, acontece, né? A minha atenção para todo esse tema vem pela entrada dos eventos de violência extrema em escolas, né? Motivados pelo bullying, que é um assunto que eu estudo, né? Então, eventos como o massacre de Realengo, o massacre de Suzano e etc. Né? Teve, por exemplo, um em Goiânia também. E a gente vê que esses massacres não acontecem só em escolas públicas, né? Eles acontecem também em escolas que acolhem alunos de maior poder aquisitivo. Então, eu acho que se a riqueza, se a proteção socioeconômica ou uma proteção cis heteronormativa desse jovem ou dessa criança pode ser um fator de proteção bastante questionável, né, numa sociedade desigual, né, mas ele acaba funcionando. Eu acho que no limite as questões existenciais não estão completamente protegidas, porque tem muita desigualdade, né? Tem muito desalento, tem muita coisa trágica no entorno, sabe? Então, a desigualdade, ela é terrível, porque ela há pessoas diretamente mais afetadas, mas no limite ela afeta a todos nós, ela afeta toda a nossa convivência em sociedade. Então, não sei se eu consegui ser bem clara, mas eu acho que, enfim, são termos difíceis de colocar em palavras, né? Mas a gente tem que começar a dar nome para que a gente não use palavras erradas, né? Como um uso leviano de geração perdida, que pode ir gerando atmosferas de muito ressentimento, e atmosferas de ressentimento crescem em escaladas de violência e se transformam em eventos muito terríveis, né? A gente já tem experiência, a gente já viu isso em outros lugares, em outros grandes conflitos, né? Então, a gente pode prevenir, né? E buscar justamente essa sala de aula segura. Eu acho que isso que o Teodoro traz, né? A gente pode pensar a sala de aula segura de muitos pontos de vista, mas as falas dos interlocutores falam justamente desse resguardo da existência. Como que eu sei que ali a minha existência está resguardada e que a minha vida vale a pena eu estar ali, vale a pena eu ir para a aula, vale a pena eu correr, ir lá ler, estudar, correr atrás, você sabe, esse desejo de viver, né? Acho que tem tudo a ver com esse resguardo da existência e da escola como esse lugar seguro. É isso, obrigada. Muito bom, Juliane. E você tocou em vários assuntos que é muito interessante, que faz a gente pensar, principalmente nessa importância de se dar atenção à saúde mental, né? Nesse espaço escolar, seja dentro de um momento pandêmico ou não, e principalmente nesse momento pandêmico que estamos vivendo, Teodora também falou sobre isso, e que, ao meu ver, também é um assunto tabu dentro da escola. E aí eu já linko aí com o Yuri para responder, ou se quiser responder a pergunta. Muito obrigado, Thalita. Agradecer ao Anderson pela pergunta. Acho que assim, essa mesa, né, está sendo um ótimo acontecimento, não só por conta da oportunidade de realizar uma exposição, né, enfim, de compartilhar um pouco dos resultados da pesquisa, mas também de poder encontrar com a Juliane e com o Teodoro, enfim, que discutem coisas super pertinentes, né, e que ajudam a refletir sobre o que a gente vem pensando nesses projetos que eu apresentei, né, com relação, enfim, a pensar, né, essa multiplicidade, como a Juliana disse, né, multiplicidade de visões, né, sobre o que pode ser segurança, né, para diferentes pessoas, em diferentes contextos, né, eu acho que isso, enfim, tem tudo a ver com o que a gente está pesquisando também, então acho que a mesa foi uma ótima oportunidade para poder encontrar vocês também. Mas tentando focar um pouco, né, na pergunta do Anderson, e aí eu já trago, né, um pouco o que eu tinha deixado de lado para apresentar, né, o que está na minha apresentação, mas eu tinha, enfim, escondido um pouco aqui na apresentação para poder dar conta do tempo.
é que a gente tinha pensado, né, primeiramente, o projeto na escola, no Colégio Estadual Walter Orlandini, que é para a gente poder falar sobre drogas na escola, né, enfim, ouvir a comunidade escolar sobre o tema, é que era para ser um trabalho presencial, né, era para ser um projeto de extensão presencial. E aí, o projeto que a gente fez em 2020 era para poder realizar atividades na escola, né, fazer palestras e grupos focais, né, tentar provocar um pouco desse debate, mas também instalar uma urna na escola, onde os alunos, funcionários, pudessem depositar questões para a gente poder, no final, abrir, né, e, enfim, montar um material com essas questões que iriam ser colocadas dentro dessa urna, né. Então, era até um trabalho que a gente estava inspirado, pensando na pesquisadora Gilberta Axelrod, né, que ela tem um livro, enfim, que é até famoso, fala como falar de drogas na escola, e aí a gente tinha pensado um pouco nessa pegada, né, mas com a pandemia a gente ficou nessa chave de como readaptar, né, e aí até uma questão que o Teodoro colocou, né, como que os estudantes em casa vão falar abertamente sobre o tema, né, de como você vai falar sobre drogas em casa, com a presença dos seus avós, seus pais, seus tios, seus irmãos, né, o que isso pode parecer. Então, assim, já foi o nosso a nossa primeira questão, né, porque as reuniões eram as reuniões do LEPIC, né? E aí a gente ia, a partir disso, convocando, né, reuniões extras, grupos focais e tudo mais. Mas pensando exatamente nisso, a gente pensou, bom, então, nada mais, né, enfim, de acordo com a situação, do que a gente chamar os responsáveis dos alunos para participarem. Né? A gente não tinha tido essa ideia inicialmente, mas aí com essa questão da readaptação e de ter que falar sobre isso em casa, né, a gente pensou, bom, então os responsáveis podem ser, né, interlocutores centrais aí para a pesquisa, né? E aí a gente fez uma divulgação, digamos assim, que considerável, mas aí também é importante levar em conta, né, todas as variáveis da internet, né, de como isso chega nas pessoas e também o horário que elas podem acessar, mas o fato foi que a gente convocou uma reunião com os responsáveis, né, uma escola de mais de 1.500 alunos, e aí 5 responsáveis apareceram, participaram, né, foram 4 mães e um pai. Então, assim, isso para a gente, na hora, né, como todo trabalho de pesquisa, a gente considerou isso como um dado muito importante, né? Obviamente, tudo que eles disseram, mas também esse número expressivo foi algo que a gente levou em consideração. No grupo focal com os professores, né, a gente percebeu também que, enfim, todos eles falaram que não tinha recebido nenhum tipo de formação para poder lidar com esses conflitos na prática, né, e que eles estavam notando cada vez mais o crescimento do número de estudantes que frequentam as aulas sob efeito de álcool. Né? E aí a gente foi, então, conversar com os alunos para saber isso. Né? E o álcool, né, de fato, né, e isso todo mundo já sabe, a droga mais consumida, né, nas escolas e tudo mais. Mas também algo que chamou a atenção é que quando a gente estava conversando com os alunos, né, é que surgiram muitas comparações entre as diferentes formas de se administrar conflitos em escolas públicas e em escolas particulares, né, visto que muitos alunos do colégio estadual Walter Orlandini eram estudantes de escola particular. Então, quando foram para a escola pública, perceberam, né, um tipo de lidar com um conflito diferente. Né? Você resolve de um jeito na escola particular, você resolve de um jeito na escola pública. Isso foi algo que chamou muita atenção. E com relação ao outro projeto, né, que aí também eu acho que é de competência, apesar da gente estar falando mais da assistência social, da medida socioeducativa, né, e aí a gente está entrando em contato com as escolas agora, né, a gente fez contato com 3 escolas até o momento, do município de Niterói, mas que como tem sido, né, a aplicação e a gestão das medidas socioeducativas na pandemia, né, primeiramente considerando que muitos alunos se afastaram das escolas, né,
e muitos também adotaram o modelo online, ainda não decidiram voltar, mas é interessante ver que, ao passo que todas as instituições adotaram formas virtuais de trabalho, então escola, assistência social, inclusive o judiciário, né? O próprio judiciário não parou de aplicar as medidas. Então, o fluxo dos documentos e o fluxo dos adolescentes continuaram, né? A aplicação de medidas socioeducativas continuou, como se nada tivesse acontecido, né? Porque, pensando assim, muitas portas, né, de prestação de serviço à comunidade, instituições que recebiam os adolescentes, tiveram que fechar ou deram um tempo durante a pandemia, né? Então, a aplicação de medida não cessou durante esse tempo, né? Mas, enfim, esses foram alguns dos desafios gerais, né? A gente tem, enfim, coisas específicas para tratar e tudo mais, com relação, né, sempre a esse tripé: assistência social, escolas e judiciário. Mas, assim, basicamente tentando abordar a questão que o Anderson colocou, é isso. Aí, mais uma vez, agradeço, né, pelo convite, parabenizo Thalita e demais, Marcos Veríssimo, Boris, né, pela organização do evento, né, de fato muito interessante, pela publicação também da coletânea, e também meus colegas, Juliane e Teodoro, pelas apresentações. De fato, aí, aprendi muito hoje. Obrigado, gente. Obrigada, Yuri, e diretamente já passo a palavra para o Teodoro. Tá bom, obrigado, Thalita. Obrigado também ao Yuri e à Juliane pelos generosos comentários que me contemplaram e que também disseram respeito ao que eu trouxe. Boris, eu fico muito feliz com a pergunta, justamente porque ela me dá a oportunidade de falar da parte que eu mais gosto da pesquisa, que é justamente a parte que foca nas metodologias engajadas, né? Enfim, e que são, né? E aí eu digo de antemão, elas são negociadas, elas mudam, elas ganham novos contornos a cada ano do cursinho, né? E certamente também na hora de se levar essas práticas pedagógicas, enfim, para outras instituições, elas exigiriam também uma leitura crítica sobre o que entra, o que não entra, né? Isso tem tudo a ver também com o Paulo Freire novamente, né? Aquela questão de cada sala de aula é uma sala de aula, né? Enfim. Mas eu agradeço pela pergunta. Assim, eu sinto não dar uma resposta a contento, porque vai ser resumida, mas eu vou citar assim, algumas práticas que são mais simples. E aí esse formato aqui nos permite falar. Eu cito também, assim, eu tive a grande honra de organizar um mini curso na semana LGBTI+, da UF, que é um congresso e coisa e tal. Eu chamei os professores do Prepara-NEM para dar as palestras. Esse mini curso, ele aconteceu logo após a mesa de abertura da semana LGBT, então tinha as autoridades, o reitor, a diretora, todo um pessoal que ficou encantado, né, com as propostas que as professoras e os professores trouxeram e que me relataram naquela ocasião que, de fato, fazia sentido insistir nisso e, inclusive, tentar pensar nessas propostas de formas outras para que sejam levadas às universidades, né, ou alguns outros espaços, né, espaços educacionais, etc. e tal. Muito embora eu acredito que realmente na universidade aí a situação já seja muito mais complexa, né? Já há uma dificuldade maior em se fazer interlocuções entre certas práticas pedagógicas. Mas eu citaria, por exemplo, que a segurança de se falar em público, né, ela não é dada, ela é construída à medida que as aulas acontecem. Então, assim, por um lado, se a ideia mesma de um curso pré-vestibular para uma determinada população, né, nós sabemos que o movimento negro tem investido densos esforços em fundar cursinhos preparatórios, né? Enfim,
Recentemente, no congresso da UIS, eu conheci uma escola feminista que também atuava nesse sentido, muito bacana, lá no México, enfim. Então, a ideia de um curso para uma determinada população, ela mesma, já poderia revestir os estudantes de um conforto, né? Assim, ou de um sentimento de pertencimento, de zelo, etc. e tal. Entretanto, isso não resume a questão, não é? Eu percebi, para você ver, que no início do ano de 2019, no Prepara-NEM de Niterói, foram justamente aquelas e aqueles professores mais graves, mais sérios, eu diria até menos divertidos, que tiveram, no início do semestre, do ano, que lograram realizar um maior número de interlocução com os estudantes. E por quê? Né? Não porque eles dessem aulas divertidíssimas, muito pelo contrário, foram as pessoas mais sérias, mas porque, em sua seriedade, mostravam-se enquanto âncoras, né? E que, justamente por terem uma personalidade um pouquinho mais contida, chegaram menos nos estudantes, né? Chamaram menos a atenção. E aí o que eu fui percebendo? Que, à medida que o ano passava, que foi se criando os vínculos, aí sim, os professores que interagiam mais com os estudantes, aqueles mais engraçados, aí já estavam no mesmo nível de interlocução. Mas isso diz respeito a uma prática para nós, professores, em determinados ambientes, né? Não em todos, mas em alguns, a gente pensar sobre, vou me conter um pouco, para justamente criar um exemplo que assedie menos os estudantes, digamos assim, com responde isso, responde aquilo, etc. e tal. Bom, então tem isso, né? Uma postura acolhedora. Tá. E aí outra coisa, né? Vocês podem imaginar que num cursinho dessa natureza, muito frequentemente você tem falas que denunciam problemas, falas que se reportam a direitos humanos, né? A direitos sociais e por aí vai. Isso é normal, isso a gente vê na universidade, nos movimentos sociais, etc. e tal. Uma prática muito interessante dos professores, eu chamo eu acho que isso diz respeito ao olhar, mas também a uma perspicácia, a uma sagacidade que os professores tinham em direcionar essas falas militantes para um movimento de apropriação dos conteúdos ministrados nas disciplinas. É evidente que em algumas disciplinas é mais difícil, mas dá para fazer. Então, a professora de matemática fazia isso, a professora de química fazia isso, eu na sociologia tentava fazer, né? Enfim. Deixa eu ver. Tá. Mas aí, se eu estou falando de uma sala de aula em que as pessoas, algumas delas, efetivamente, enfrentaram processos problemáticos na escola e agora estão se reconhecendo numa outra sala de aula, esses comentários, às vezes, trazem um grau de exposição. E essa exposição, ninguém se expôs demais. Ninguém nunca se expôs demasiadamente. Os estudantes foram muito, muito sérios, inclusive. Mas esse grau de exposição, ele demonstrava êxitos nesse processo de agenciamento dos problemas, dos conflitos, etc. e tal. E aí uma coisa que eu notava também é que os professores que não falavam de suas vidas, que não se expunham também, tinham também menos interlocução. Então, eu acho que... E eu me lembro da Bell Hooks falando sobre isso, né? Escrevendo sobre isso, enfim. Não dá para exigir a participação dos estudantes se eu não participo. Não dá para exigir uma exposição se eu também não me exponho um pouco, evidentemente, dentro de limites do bom senso, etc. e tal. Uma coisa, Boris, que você certamente vê muito na academia, né? Que é os estudantes questionando os autores, questionando o referencial bibliográfico, né? Isso também acontecia, mas uma prática muito bacana que eu via os professores fazendo era de, eventualmente, adiantar um autor em relação a outro, justamente para que se permita
lançar um olhar crítico em relação a esse autor, que é mais problemático, coisa e tal. E nesse sentido, eu acho que você poderia dar aula do Preparo Nem, porque eu já te vi fazendo uma coisa, né? Eu acho que você fez isso de propósito, enfim, você pode me corrigir se eu estiver errado. E eu acho que foi muito feliz, inclusive, quando você fez isso na disciplina de Antropologia 2, né? Quando você colocou o primeiro texto do curso, né? Peço desculpas, o resto do pessoal não vai saber, e eu também não vou falar exatamente como é que foi, porque senão eu vou falar demais. Uma mudança na cobrança, de como é que você cobra, a mudança de uma palavra por outra, né? E aí, por que você não leu o texto? Né? Substituir isso com quem não teve oportunidade de ler o texto, faça assim que possível, né? Esse tipo de coisa, junto com uma sociabilidade básica, no sentido de bom dia, boa tarde, boa noite. Isso tudo constitui práticas pedagógicas. Eu me lembro que quando eu estava no meu ensino médio, a minha turma não estava nem aí se o professor perguntava se estava tudo bem ou não. Às vezes o pessoal estava preocupado com a prova, o professor dá sua aula logo, não vem ser meu amigo. Mas em ambientes que tem essa proposta, né, de tratar dessa sala de aula, de construir um clima de segurança, os estudantes relataram que essa sociabilidade básica do tudo bem, gente, do interessar-se integralmente pela pessoa, em seus níveis sentimental, emocional, intelectual, etc. e tal, também era uma prática pedagógica de muito sucesso. Vou parar de falar agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Teodoro, e não sei, acho que não temos mais perguntas, todo mundo aqui, inclusive, já respondeu. Eu só queria agradecer, primeiramente, aí a galera do Leme, o Breno, Bruna, Bernardo, trio BBB do Leme, e o Claudinho, que fica ajudando a gente aí nos bastidores de sempre. Agradecer também ao Hugo, que fez a arte do site, a arte de programação toda, e lembrarmos todos aí, quem está vendo a gente, que amanhã continua a nossa programação. Temos aí a mesa 3, Desigualdades e Violência na Escola, com Bruno Dionísio, da Universidade Nova de Lisboa, Sandra Tosta, da UFOP, Carlos Alberto Lima de Almeida, do PPGD, da Unesa, mediado pelo Clever Filipe, nosso colega aí que está também na organização. E na parte da tarde a gente tem uma roda de conversa que a gente vai fazer o balanço da primeira feira de ciências sobre conflitos e diálogos na escola e vamos programar coletivamente essa segunda-feira que começa aí com o nosso evento de agora, que estamos fazendo, e às 5 horas temos o lançamento do livro, que faz parte da coletânea Administração de Conflitos no Espaço Escolar. Agradeço novamente, Juliane, Yuri, Teodoro, foi certamente uma mesa muito proveitosa, eu gostei bastante de participar aqui nessa tarde com vocês, e tenho certeza que todo mundo aí que está podendo nos ver e ouvir também. Passo aí só a palavra aí para vocês fazerem os despedidos finais. Juliane. Também agradeço muito a oportunidade de conversar, conhecê-los e conversar com vocês e parabenizar pelo evento. A gente sabe que é uma movimentação muito grande de pessoas, de pensamentos, de mobilizações, e está um evento muito lindo. Estou acompanhando a programação e que tenham muitas outras edições e que a gente possa se encontrar mais e possa falar de coisas mais alegres, né? Possa talvez falar de práticas pedagógicas que hoje são diferenciadas, mas que elas pudessem ser o nosso normal, né? Que fosse o natural, que fosse isso que a gente encontrasse em todos os lugares, né? Ser essa segurança e esse desejo de prosseguir nessa busca de conhecimento, né? Como um direito humano. Obrigada, gente. Foi um prazer. Vamos embora. Yuri? Bom, no mais, deixo aqui meus sinceros agradecimentos mesmo, dizer que foi um prazer estar com vocês hoje e agradecer também a todo mundo que assistiu. É isso. Muito obrigado, gente. Valeu, Yuri. Teodoro?
Bom, eu reitero que me sinto honrado de dividir a mesa com a Juliane Basso, o Yuri Mota e você, Thalita Rocha. Fico à disposição para continuar essa conversa neste e em outros momentos, por e-mail, enfim. E no desejo, né, de que possamos fazer isso sim, Juliane, e com segurança, presencialmente, de um jeito que nos é muito agradável. Muito obrigado. Obrigada, gente. Espero contar com vocês em outras etapas, quem sabe presencialmente. Nos vemos aí. Obrigada a todos que estavam assistindo. Até amanhã. Tchau, tchau.